Graça e paz a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. E para mim também é um grande desafio, poder estar diante dessa amada igreja e para estarmos juntos compartilhando daquilo que Deus preparou para os nossos corações. Antes de começar aqui, eu me lembro que certa vez, lá na igreja eu convidei, eu sou da Assembleia de Deus de São José dos Campos, e lá tem um irmão que ele é o zelador, que ele é o irmão Paulo daqui, é a versão dele, irmão Paulo é baiano, lá tem a versão mineira, é a mesma coisa, que é chamado irmão Elcio. E lá tem um irmão chamado irmão Júlio, já é bem idoso também, tem acho que 76 anos de idade, afrodescendente, e ele é professor de música, e está sempre lá na igreja, e tinha um secretário meu que me ajudava no curso teológico, e um dia eu disse, eu vou convidá-los, os três aqui, para nós irmos. Lá tinha um rodízio que era R$30. Eu disse, dá para nós irmos em 4 lá, e a gente vai para o rodízio de churrasco. É um posto de gasolina lá que tem um negócio lá, um negócio bom. E aí interessante que eu falei assim, agora para ir comigo no churrasco é comida de leão, não é isso? Não é comida de gnu, Eu disse, então vamos fazer o teste para saber se vocês estão no espírito de leão ou de gnu. Aí eu dei o primeiro ronco, Uau, leão. Aí fui para cada um deles. Quando chegou no Moelso, ele desafinou, rapaz, Aí, eu digo, miou, vai para o restaurante vegetariano, Então, eu queria que você cumprimentasse seu irmão agora que está do seu lado e desse um urro de leão. Eu falei, eu sou leão, rapaz, não sou gnu, não. Pode dar um urro para ele aí, bem grosso, não é isso? Aqui é leão, aqui não tem bicho, aqui não tem vegetariano, não. Aqui todo mundo aqui urra grosso. É isso aí, Não deixa por menos, não. Não deixa o seu irmão com dúvida de quem você é, não. O irmão não pode sair assim, não. Ele miou do meu lado, não. Assim, não pode ter esse negócio, não. Não é isso? Tem que falar grosso mesmo, porque nós somos leões. Deus levantou a gente para isso. Amados, mas quem é o pastor Ribeiro, esse que está aqui? Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Barra do Piraí, fica a 110 quilômetros do centro do Rio. Eu só fui conhecer o Rio de Janeiro, basicamente, na época de eu fazer o meu primeiro concurso. Venho de uma família de 11 filhos, Aqui está meu irmão, o Jurandir, que é um dos irmãos mais novos que eu tenho. Uma família de 8 mulheres e 3 homens. Meus pais já são falecidos. E, pela primeira vez, eu entrei numa igreja evangélica em 1958. Era uma tenda, igual de circo, que chegava lá um cooperador de bicicleta com uma bateria de carro na bicicleta e uma lâmpada. E ele colocava a lâmpada naquele bocal, aquela lâmpada, os mais antigos sabem que tinha um negocinho que te mexia assim, que acendia. E eu estava ali, meu pai me levou lá. Meu pai não era evangélico, minha mãe era de matriz afrodescendente, não é isso? Porque a avó dela era descendente de africanos e trouxe a religião afro para dentro da família, que tem um braço até hoje, que perdura no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá, olhei aqueles bancos igual banco de circo, mas eu me lembro até hoje a música que cantava lá, aquele A Graça de Jesus Jamais Me Faltará. Alguém conhece esse cântico aqui? A graça de Jesus. Então, é o pessoal da minha faixa de idade aqui que conhece. Os mais jovens, é outro esquema, É outro esquema. Mas exatamente isso. E como a gente entra na década de 60, minha mãe aceita Jesus, E aí começamos uma nova história na nossa família, e de modo que eu tomo a decisão, embora estivesse na igreja, mas eu tomei a decisão de realmente servir a Jesus em 1971, E aí, quando fui batizado, e aí assumi todas as responsabilidades cristãs. E nesse período, eu tinha talvez uns 15, 14 anos, não lembro em qual a idade, e eu achei que o meu mundo tinha acabado ali. Porque uma família muito grande, E você não tem, naturalmente, aquele diálogo com os pais. E os pais daquela época também não tinham muito diálogo com a gente, E eu passei minhas crises. E nessa época, o pastor da minha igreja, que já dorme no Senhor, ele era da Bahia. Se o irmão Paulo estivesse aqui, ele ia gostar, Está aqui. Ele era da Bahia, da cidade de Remanso. Era de Remanso, uma cidade que hoje foi encoberta pela barragem lá de Sobradinho, Então, na realidade, ele disse, jovem, confia no Senhor Jesus. Você não chegou no final da linha.
Porque um dia eu terminei a minha aula, eram 11 horas da noite, e eu estava à distância de 2 ônibus de casa, e eu vi o ônibus foi embora, e eu tinha apenas um caderno na mão e um lápis. Eu disse: Deus, nem dinheiro da passagem eu tenho. E aí, aquele dia me bateu assim uma tristeza muito profunda. Eu disse: aqui é o final da linha. E aí eu vim beirando o Rio Paraíba do Sul, né, que ali, sem ninguém na rua, pensando comigo mesmo: o fim é aqui. Cheguei no fim. E aí um dia eu comecei com o meu pastor, falei: pastor, eu acho que eu cheguei no fim. Eu tinha acabado de me batizar. Ele disse: não, creia no Senhor Jesus que o fim não é aqui. Você nem começou ainda. Eu disse: pastor, cheguei no fim. E aí um dia eu estava na minha escola, né, e lá é sempre tudo limpinho, colégio estadual, e eu vi um papel no chão, que estava chovendo, e alguém pisava naquele papel. Eu disse: ninguém jogou o papel no lixo. Eu fui pegar o papel, quando eu peguei, era uma propaganda da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma escola da Força Aérea, muito conceituada em Minas Gerais. Aí eu peguei e falei: interessante, eu acho que isso aqui dá emprego, porque minha situação está difícil. Aí mandei uma carta para lá, mandaram para mim uns materiais de inscrição, e eu comecei a estudar pelas madrugadas, né? E eu chegava da escola de 11 horas, fazia um bule de mate para eu não dormir, e estudava até 3 horas da manhã. Fiz isso durante 2 anos. E o livro que eu estudava, eu trabalhava numa casa de família como faxineiro. E naquela época não tinha ração de cachorro, então o dono da casa disse: você prepara a comida do cachorro. O cachorro em casa é igual gente. Ele almoça, ele janta, não come comida do almoço na janta, e me passou lá, e eu preparava aquele alimento. Esse cachorro também não come quente, a vasilha da água dele tem que lavar, igual gente, né? E eu cuidava da casa e cuidava daquele cachorro ali também. E um dia, fazendo a faxina, a gente ia jogar um monte de coisa fora, e eu achei um livro bem mais grosso, quase 2 vezes a grossura dessa Bíblia, e era um livro de matemática, com muitos exercícios. Eu disse para ele assim: seu Marçal, posso ficar com esse livro para mim? Ah, pode ficar, a gente vai jogar fora. E por esse livro que eu estudava. Tinha um colega meu que me arrumou papel para eu poder fazer de rascunho, que dinheiro eu não tinha, e eles ali naquela casa me pagavam o que eles queriam. Então, com o dinheiro que eu recebi naquela casa, eu fiz a inscrição. Aí depois eu fui para o Rio de Janeiro, Maracanã, olhei assim aquela coisa enorme, aquele monte de gente com aqueles papel de cursinho, não tinha nem ideia do que seria isso, né? E muita gente no Brasil, milhares de jovens pelo Brasil inteiro, e eu fiz o concurso, e Deus abriu essa porta para mim, e eu fui aprovado. E aí vocês imaginam, 30 anos depois, eu chego ao generalato na Força Aérea Brasileira. Quero dizer que Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deus não abandona a gente. Então, quando foi em 2007, né, eu entrei na Força Aérea em 1973, e em 2007, pela bondade do Senhor, eu fui um dos escolhidos para ser um dos oficiais generais da Força Aérea naquele tempo, e fui trabalhar em coisas muito importantes, tecnologias da Força Aérea, coisas muito caras. Para ter uma ideia, o último contrato que nós assinamos, isso eu estou falando em 2009, 2007, né? O valor dele era, depois de negociado, 280 milhões. Na época nós assinávamos contrato, na época, quando o combustível de aviação custava R$2, nós assinávamos contrato de 360 milhões, a Força Aérea gastava R$1 milhão por dia em combustíveis e lubrificantes. Então eu tinha contrato de 280 milhões, que é a parte de manutenção e peças, um contrato de 360 milhões para poder comprar combustível. Então o governo depositava nas nossas mãos responsabilidade muito alta, e nunca me perguntaram se era caro ou barato. Sabe por quê? É o testemunho como servo de Deus. Ou seja, hoje fala-se tanto em compliance, que na realidade é conformidade, é honestidade na forma de agir, tanto que nossos modelos de ação tornou-se um modelo para o Tribunal de Contas da União. Eles foram lá, pegaram o nosso modelo e passaram a usar em toda a área pública, porque a gente entendeu como a gente trabalha como servo de Deus, e você testemunha daquilo que você é, né? Não só na igreja, mas nos ambientes aos quais Deus te chama. E quando foi em 2011, né, eu orei a Deus sobre o meu futuro profissional e pedi a Deus um direcionamento,
porque eu ocupava cargo, eu era um general de 2 estrelas e ocupava cargo de general de 3 estrelas. E aquele cargo estava me consumindo muito a minha saúde física, a minha saúde emocional. E um dia orei ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor ainda tem algum projeto na minha vida, dentro da Força Aérea, eu não estou nem aí para a minha saúde. Mas se o Senhor não tem, eu acho que eu ficar aqui, eu estaria apenas alimentando a minha vaidade. Eu acho que isso não está no meu projeto, né? E naquele momento, né, saiu um decreto da presidente Dilma Rousseff, me passando para a reserva, né, e Deus me deu um outro projeto, que é cuidar de rebanhos, cuidar do povo dele. E é por isso que eu estou aqui, porque Deus nos redirecionou e eu me sinto muito feliz em servir ao reino. Então, eu era um brigadeiro do ar da Força Aérea Brasileira, sou piloto de jatos, helicópteros, trabalhei 10 anos na área de pesquisa científica, tenho trabalhos publicados no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na área espacial, né? Fui professor do ITA também, dei aula para os alunos de engenharia e criamos uma disciplina nova que hoje tem doutorado lá também, na área tecnológica. E quando eu passo para a reserva, né, como general de 2 estrelas, o Senhor Jesus me promoveu a um posto interessante, o posto de servo, né? E hoje estou aqui nessa condição de servo do Senhor Jesus e me sinto muito honrado por isso. Quero também aqui externar meu agradecimento ao pastor Wagner, né, que abriu essa porta para que esse pequeno servo pudesse estar aqui, né, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Quero agradecer o Paulinho aqui, parceirão ali, né? Irmão Paulo, que está ali quietinho da Bahia ali também, né, irmão Paulo, né? Depois a gente se acerta, vai dar tudo certo no final, né? Depois vamos fazer o teste para ver se o irmão Paulo está com a voz de leão ainda, não é isso, irmão Paulo? Diz que a Bahia, o negócio lá não perde o tom, né? E assim nós vamos caminhando, amados. Interessante que um colega meu que trabalhava com o ministro da Ciência e Tecnologia, com o Pontes, porque o ministro Marcos Pontes, a carreira dele, ele voou com a gente também na aviação de combate, ele era jovem, fez engenharia aeronáutica e foi trabalhar conosco no CTA, e houve uma época que eu precisava mandar um jovem para os Estados Unidos para fazer um curso de pós-graduação, e o nome cai no Marcos Pontes, né? Ele não era meu subordinado, mas subordinado de um outro colega meu. Eles eram piloto de ensaio, piloto de teste de avião. Quando faz um avião novo, voa ou não voa? Então eles têm toda uma ciência para isso. E o Pontes era dessa área. E eu precisava de uma qualificação que transcendia essa área. Aí um colega meu disse: Ribeiro, eu não posso liberar o Pontes, disse, mas eu preciso dele. Enfim, né? A autoridade maior que decide entendeu que eu tinha minhas razões e me apoiou nisso, né? E nós mandamos o Pontes para os Estados Unidos para ele fazer mestrado. Então ele estava fazendo mestrado, como um jovem muito inteligente, aproveitou e fazia mestrado meio junto com o doutorado, né? Aí surge aquela história de astronauta, aí já estava com inglês fluente, no meio de americano, não sei o que e tal, entrou por essa área, leva ele até essa situação. Aí tem um outro colega meu que trabalhava com Pontes, que me mandou uma história. Falei: Ribeiro, dê uma olhadinha numa história que eu acho que você vai gostar. Um colega meu que é doutor também em engenharia aeronáutica, foi professor do Pontes, né? Tudo colega da gente aí, né? Essa história que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, que dá base àquilo que a gente vai estar falando hoje. Na década de 1920, alguma coisa, né, existia nos Estados Unidos uma pessoa, um homem, um advogado, chamado Edward O'Hare. E, na realidade, ele era um advogado brilhante. Tão brilhante que Al Capone, que era o chefe da máfia americana, conheceu O'Hare e disse: eu quero que O'Hare seja o meu advogado. Esse homem não perde causa, né? E O'Hare foi ser advogado do Al Capone e, naturalmente, de toda a estrutura criminosa que existia naquela época. E O'Hare começou a ficar muito rico, né? Mudou-se para Chicago, porque a família poderosa estava lá, né? E estava, assim, uma pessoa que bem-sucedida socialmente, economicamente, mas o dinheiro vinha daquela atividade ilícita que Al Capone ele desenvolvia nos Estados Unidos. E Al Capone não perdia nenhuma causa na justiça, porque O'Hare era o advogado. Era tipo um Saulo Ramos do Brasil, assim, que o cara via a assinatura dele, o juiz já tremia, né? Porque o cara é poderoso mesmo no conhecimento e ele consegue criar um mecanismo que não tem juiz que permaneça com as suas argumentações diante de O'Hare.
Só que o filho de O'Hare era adolescente, começou a crescer e falou assim: o que eu vou deixar para o meu filho? Ele vai ter a impressão de que eu sou apenas um homem rico que trabalha para uma organização criminosa. Então, em 1931, ele resolve abandonar o Al Capone, porque ele estava preocupado agora, era com o futuro do filho dele, que era um adolescente, né? E quando chega em 1939, né, O'Hare é assassinado. E seguramente entende-se que foi um braço da organização criminosa que o assassina. E nessa época, o filho dele, que também chamava O'Hare, tinha o mesmo nome do pai, né, Edward O'Hare, ele entra para a Marinha Americana. O pai dele morre em 1939, ele entra para a Marinha Americana e é destacado para poder servir num porta-aviões chamado Lexington. E esse porta-aviões foi mandado para o Pacífico. E na guerra é assim, você tem uma linha que daqui para lá é inimigo. Essa linha é invisível. Então o que os americanos fizeram? Pegaram o Lexington e colocaram ele bem profundamente dentro do Pacífico, né, para poder fazer guerra contra o Japão. E O'Hare fazia parte, ele era piloto naval. E ele fez feitos grandiosos. Ele conseguiu impedir, por exemplo, que uma esquadrilha de 5 aviões, chamado Zero, chegasse até o porta-aviões. Ele sozinho conseguiu abater quase uns 5 aviões, os outros 4 voltaram. E ele fez feitos notáveis, né? E mais tarde ele é abatido, cai no Oceano Pacífico e nunca acharam mais o corpo dele. Mas é interessante que o pai dele, num certo momento da vida, ele era uma pessoa intelectualmente privilegiada, um homem famoso no campo do direito, mas ele sabia que ele estava deixando um legado para a família dele, né, que era de desonestidade e outras questões mais. E ele, por causa do filho, ele dá uma guinada na vida dele e decide deixar um outro legado de coragem e de honra. E veja só, e o filho dele mais tarde, ele morre e ele então recebe muitas condecorações pelos 2 legados que o pai dele deixou, de honra e de coragem, porque ele morreu na guerra. E aí eles pegaram, para homenageá-lo, pegaram o aeroporto de Chicago e mudaram o nome, que era Chicago International Airport, para ser, hoje você vai lá, o aeroporto chama-se O'Hare International Airport. Ou seja, deram o nome para um dos maiores aeroportos do mundo, do nome dele. Mas por quê? Ele carregou na sua vida, não o legado duvidoso do seu pai, mas o legado que o seu pai assumiu num certo momento da vida, de honra e de coragem. Todos nós que estamos aqui hoje, caminhamos sob o legado de alguém. Você caminha sob o legado do seu pai, da sua mãe, pode ser de uma professora, pode ser de um chefe de trabalho, de um líder, de um pastor, enfim, todos nós caminhamos sobre os passos de alguém. Então eu estou aqui, aquele pastor que eu conversava, deixou um legado na minha vida e que até hoje eu caminho no legado dele. Caminho sobre o legado de professores importantes que estiveram na minha vida, pastores importantes que passaram pela minha vida e que eu vi os passos deles e sigo o legado até hoje. Um deles, por exemplo, é o pai do Silas Malafaia, pastor Gilberto Malafaia, que faleceu com 95 anos, morreu de idoso, mas era uma pessoa que deixou um legado que valia a pena a gente andar com ele, almoçar com ele. Para ter uma ideia como eu gostava desse pastor, ele já estava bem idosozinho, não se levantava mais. Aí eu cheguei na casa dele um dia e ele, com a voz bem frágil, disse assim: Ribeiro, eu não posso mais levantar para te abraçar. Aí eu falei assim: mas com o senhor eu posso fazer isso. Estava a esposa dele, a irmã Albertina, que também tem quase 95 anos hoje, as filhas dele, tudo dentro do quarto. Eu pulei em cima da cama dele, deitado, abracei ele assim, como se fosse quase meu filho. Eu falei assim: com o meu pastor eu faço isso. E olhei para toda a família e falei assim: eu faço, que ele é o meu pastor, né? Aí tiraram foto, colocaram na rede social. Eu falei assim: meu pastor, eu faço isso, porque é uma pessoa que eu amava muito, porque deixou legados muito preciosos na minha vida. Mas a pergunta que eu faço é: que legado estamos deixando para nossos filhos, para esta geração, para a próxima geração? Sou eu responsável por isso? Estou construindo um bom legado que vai inspirar as próximas gerações? Pela importância desse assunto para nossas vidas, para nossas famílias, para a igreja, para o país, é que eu trago esse assunto aqui para a nossa reflexão
Eu quero falar então sobre construção do legado paterno. É muito importante isso. Para isso, eu vou convidá-los a ler nas nossas Bíblias, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 até 5. Aquele texto todo mundo conhece, que fala de Moisés na sarça ardente. Lá diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. É até aqui. Vamos repetir junto esse último versículo aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Amém. Fica com essa palavra: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. O que é legado? Legado não é herança. Herança é aquilo que a gente constrói, não é isso? Tem um valor, tem uma métrica para você medir, e você um dia passa para alguém. E essa herança, as heranças materiais, elas são consumíveis, transferíveis, assim como elas existem hoje, amanhã, por qualquer má aventura, ela pode desaparecer. Mas legado não. Legados são um conjunto de valores que nós passamos de uma geração para outra, através da nossa forma de viver. Então, por exemplo, aquilo que eu prego tem que ser a minha vida, porque senão eu estaria sendo um hipócrita, estaria sendo igual um fariseu. Mas na realidade é aquilo que a gente passa de uma geração para outra. Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. Conheço famílias em que vem do bisavô, do avô, chega tal, todos os maridos traem as esposas, porque é um legado que veio. Porque lá dizia, para ser homem tem que ser assim, tem que ter a esposa, mas tem que ter um amante. Ou outras coisas também, às vezes pode ser na bebida, pode ser num vício de alguma coisa. É o legado que deixa, assim como tem legados positivos também. Veja só, amados, nós construímos legados. Na terça-feira passada, ou melhor, na sexta-feira passada, eu estava ministrando para um grupo de médicos e enfermeiros, pessoal de um hospital. Me convidaram assim: pregadeiro, dá para o senhor dar uma palestra para a gente aqui para falar sobre valores? E eu fui lá para falar sobre isso, né? Então, na realidade, eu estou vendo um mundo em que construção de legado está em cima de valores, seja no campo moral, seja no campo ético, pode ser no campo cultural, social e também no campo espiritual. Então, eu estava mostrando para eles as virtudes que elas associam-se a valores. Por exemplo, a verdade. Você olha o Brasil, né? Você pega uma escala de 0 a 10, quando eu pego a virtude chamada verdade, quanto que vale essa virtude? Se nós celebramos no dia 1º de abril o dia da mentira, no Brasil nós não temos um dia da verdade, e deveria ser todos os dias. Então, se eu acho que tem um certo humor eu falar de fake news, e toda vez que eu cito a palavra fake news, gera um certo humor, significa que ela é bem aceita. Ou seja, no dia a dia, se nós celebramos o engano, então esse valor, essa virtude, ela tem pouco valor na nossa sociedade, a verdade. Você pega a escala de justiça, quanto que vale a justiça? Aí você descobre que, tudo bem. Quanto que vale na escala de honestidade? Rouba, mas faz. Então você vai descobrindo que o nosso campo de valores estão todos minados. E isso está passando como um legado para a próxima geração. E esse campo de valores minados entra dentro das universidades, entra dentro da linguagem corrente, na área de arte, na área de entretenimento e cultura, chega nas famílias e chega dentro das igrejas. E chega até no corpo de líderes. Amados, então eu estou colocando aqui que
E quando a gente fala de construção de legado, eu tenho que entender que campo de valores nós trouxemos para dentro do nosso mundo, para construir o nosso legado. Quais são as virtudes que nós cremos nela e que as elegemos para ser a nossa base de pensamento, de conduta e de relacionamento? E nós nos expressamos através dos valores que nós possuímos. Então veja só, quando nós trabalhávamos num projeto chamado Civan, lá na década de 80, nós tínhamos que submeter um projeto de financiamento, naquela época, de quase $1 bilhão, né, ao Senado, porque lá tem só o Senado pode autorizar a República a se endividar. Então a gente montamos toda uma operação daquele projeto de proteção da Amazônia, e tinha um banco americano, o Exim Bank, que ia fazer o financiamento, e a gente acertou tudo com os procuradores do Ministério da Fazenda. Aí uma mensagem da Casa Civil chega no Senado, e aí designa-se uma comissão chamada de Assuntos Econômicos para tratar daquele assunto, e um relator. E na hora, um senador, pergunta qual é a parte dele. Quer dizer, assustou todo mundo. Ele disse, qual é a minha parte? E aí, isso impactou, porque ele não põe o assunto na pauta. Porque o mundo de valor dele, honestidade, era desse tamanhozinho. O mundo de valor da verdade para ele era pequeno. E aí a gente voltou assim, ó, o senador fulano de tal disse qual é a parte dele, para poder colocar o assunto em pauta, porque o relator tem que dar o parecer e ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e tem que levar a plenário. E aí, naquela época, deu uns sérios problemas e a gente, então, teve que... O assunto saiu na imprensa, esse cara abandonou a Comissão de Assuntos Econômicos, não era nada disso, mas, na realidade, queria saber qual era a parte dele. Essa coisa se espalha pelo mundo. Eu tive um caso que, quando... um dos presidentes da República nosso estava fazendo uma visita à África, e quando ele saiu do Congo, Kinshasa, que é o aeroporto, e foi para a África do Sul, o avião reserva dele deu problema. Era o avião que estava com a imprensa e empresários. E aí ligaram para mim, que era responsável pela todos os aviões da Força Aérea, o avião deu problema. Eu disse, o que aconteceu com ele? Deu problema num dos motores, e o piloto na volta, acho que no pouso lá, não sei como é que é a pista, estourou um pneu também, o avião está lá, precisa ser consertado lá. Bom, arrumamos o avião reserva, não sei o que e tal, leva um motor para trocar lá. Quando o motor para trocar chegou lá, a alfândega de Kinshasa disse assim, para esse motor entrar aqui, tem que pagar uma taxa de corrupção de $10 mil. Eu disse, mas nós somos o governo, aqui é um outro governo, não é isso? E o cara da alfândega não abriu mão. Aí nós passamos, eu falei, bom, eu não vou brigar com os caras, né? Entramos em contato com o Itamaraty, diz, essa bola é sua, resolva. Não é isso? Resolveram, não sei como. O fato é que nós então entramos lá, fizemos o serviço que tinha que ser feito. Eu quero mostrar, amado, que a construção de legados é quando há o entendimento de valores que devem fazer parte da nossa vida, e esses valores nos elevam a outros patamares de moralidade e de ética. E quando os valores morais e éticos eles são mais elevados, nós nos relacionamos melhor uns com os outros e criamos uma comunidade altamente abençoada, produtiva, inspiradora. Mas para isso eu tenho que entender que valores eu tenho que ter na minha vida para que eu possa gerar isto, seja no mundo ético, no mundo emocional, no mundo social, no mundo cultural. Por exemplo, se eu sou um pai, que eu seja uma pessoa ignorante, violenta, eu vou gerar um legado de violência dentro da minha casa. Eu vou estar gerando um legado no campo emocional complicado. Ou se eu sou uma pessoa corrupta, não é isso? E meus filhos sabem disso, eu vou estar inspirando. Eu estive ministrando num evento só para homens, em Jundiaí, lá de vez em quando tem uns eventos lá chamados Homens com Honra. E num certo momento, uma pessoa me procura e diz assim, pastor, eu sou de uma igreja evangélica e eu sou diácono lá e
eu fui um dia consultar um site de pornografia e estou preso nesse site até hoje, já faz mais de uns 2 anos. E ele disse: essa noite eu dormi com uma mulher que não é minha esposa. Ele veio confessar isso. Eu disse para ele assim: você tem filhos? Ele disse: tem um menino de 14 anos. Eu disse: tem legados que eles são visíveis, e você passa para outra geração, porque ele é visível. Mas tem legados no mundo espiritual que eles não são visíveis, mas eles passam também. Eu disse isso para ele. Ele falou assim: pastor, eu fui ver o celular do meu filho de 14 anos, achei o mesmo site de pornografia que eu estou preso, o meu filho de 14 anos também está lá, e ele não sabe que eu vi isso no celular dele. Estou só mostrando, amados, legados. Assim como tem legados que as pessoas veem na nossa vida, tem legados que não veem, mas o mundo espiritual, ele tem as conexões. E passou isso para a vida do filho. Eu disse: meu caro, eu estou indo embora daqui a pouco, não é isso? Eu vou passar um dia aqui em Jundiaí. Procure o seu pastor, converse com ele, que ele vai te ajudar. E como tem tido casos de homens cristãos que querem viver bem, mas estão vivendo debaixo de uma maldição desse mal chamado pornografia, e está passando isso para gerações. E nós, como pastores, aconselhamos muitas pessoas nessa área, e tem pessoas que é uma batalha enorme, é uma verdadeira prisão, né? Quando a gente entra nessas batalhas, por isso que muitas das vezes eu não aceito alguns convites, porque aqui está o pastor Wagner que sabe disso. Tem certas batalhas espirituais que nos consomem, e parece que a gente, depois daquela ministração, a gente fica igual bagaço de cana. Se demora 1 semana, 10 dias para voltar ao normal de novo. Aqui tem muitos aqui que sabem do que eu estou falando. Não é fácil, porque é uma batalha espiritual que ela consome, parece todas as gramas de proteína que você tem. É mais ou menos isso. Mas são pessoas que estão construindo legados, e nem sempre são legados que vão edificar e inspirar a família ou outras gerações. A Bíblia nos mostra em Gênesis 18 e 19, né, o legado de Abraão para a sua família. Havia uma responsabilidade da construção, e ela é individual, né? Veja só, Adão, Deus deu a ele a responsabilidade de construir um legado para passar para gerações. E um dia Deus fala para Adão assim: rapaz, você escangalhou o negócio aqui. Faço uma pergunta aqui para os irmãos aqui, me ajuda a responder. O legado que Abraão deixou, melhor, vamos chegar em Abraão, mas o legado que Adão deixou para nós, é um legado de bênção ou de maldição? Responda. Se todos nós fizemos pecadores em Adão, então o legado chegou até a gente. Mas quando a gente olha para Abraão, Deus diz para Abraão assim, em Gênesis 18, 19: eu sei que você ordenará a sua casa, e depois de você, porque Deus viu que Abraão, mesmo não tendo pastor, não tinha escola bíblica dominical, não tinha uma Bíblia, não tinha uma igreja, mas a fé dele, a experiência dele com Deus e o que ele passava para os filhos, porque a experiência dele com Deus encheu dos valores do reino, e Deus disse: o filho vai ser igual a ele, o neto também. Ou seja, ele cuidou da geração futura através do legado que ele construiu. Eu quero dizer, meus amados, que a responsabilidade é nossa e não dos outros de construirmos legados. Mas nós olhamos na palavra de Deus também, ela mostra ausência de legado. Quando uma geração falha em construir legado para outra geração. Você vai no livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 8 a 11, diz assim lá: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de Gaás. E foi também congregado, ou seja, morreu toda aquela geração, e foram congregados também a seus pais. E outra geração após esta se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Mas o que aconteceu? Houve uma ruptura entre uma geração e outra. A geração de Josué, ela não conseguiu passar um legado para a próxima geração. Você vai ver a preocupação de Josué em Josué 23, Josué 24, você entra depois em Juízes 1, 2, você vai chegar lá, você vai chegar nesse ponto aqui, que a nação já estava passando por uma certa transição,
de valores. E esta geração, que foi a geração de Josué, não conseguiu passar para a próxima geração o legado que ela recebeu. E aqui está dizendo: então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, porque eles não conheceram a Deus. Então uma geração falhou em levar os seus descendentes para conhecer a Deus e viver e mostrar a grandeza dos valores de Deus. Amados, o legado que a gente tem, que são os valores do reino, eles têm que ser inspiradores para a próxima geração, para os nossos filhos. Meu filho não pode apenas me ver indo para a igreja, porque isso gera uma coisa frágil. Mas é a intimidade que a gente tem com Deus, isso contagia os nossos filhos. E você não precisa falar muito. Então na minha casa, por exemplo, é uma casa de oração. Eu não vivo chamando meus filhos para orar, mas nós temos todo dia, um dia na semana, é o dia de oração em casa, todo mundo de pijama, não é isso? Oração em casa. Mas por que isso passou a acontecer agora de uma forma natural? Porque de madrugada, minhas filhas acordam: meu pai está orando agora. Só ouve, às vezes estou orando baixinho num canto lá. Minha casa tem 2 andares, vou para o andar de baixo, mas às vezes a gente está um pouco mais acalorado ali, ora um pouquinho mais alto, e a pessoa ouve. E assim, ouve hoje, ouve amanhã, ouve outro dia, vai deixando esse legado. E eles percebem isso na nossa vida no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas ministrações, que tem a graça de Deus ali. E fala assim, isso é interessante. O Espírito Santo faz com que as pessoas tenham um olhar diferenciado para onde tem referenciais que podem inspirá-las. Mas veja só, essa geração aqui do Josué, ela falhou, ela não conseguiu passar. Tanto é que Josué falou assim: se vocês não quiserem, tudo bem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ou seja, os legados, as construções estavam ficando confusas, estavam ficando um pouco desvanecidas, e que as pessoas não estavam conseguindo enxergar mais com clareza, né, o legado que a geração do deserto e que passaram por aquelas experiências estavam construindo ali. Amados, é interessante que eu peguei aqui alguns dados, só para os irmãos terem uma ideia, e alguns deles aqui eu tenho experiência pessoal, só para os irmãos verem quando o legado não é construído. E eu falo agora da responsabilidade paterna, nós de homens. Olha, cerca de 200 milhões de crianças terão sido abusadas e maltratadas até o final deste ano, por falta de um legado paterno. Isso na América. 85% dos jovens presos não tiveram um pai em suas vidas. Grande parte dos jovens que entram para as drogas ou para o crime não tiveram a presença de um pai que gerasse um legado na vida deles. Grande parte das jovens que entram na prostituição não tiveram um pai presente em suas vidas. A falta de um pai é um dos indicadores mais evidentes de pobreza de uma nação, ou de uma cidade, ou de um grupo social. Uma menina sem pai tem 7 vezes mais chance de engravidar na adolescência. Crianças sem os pais têm até 5 vezes mais probabilidades de cometer automutilação ou suicídio. Cada dia na América, em média, 4 crianças morrem de abuso. A ideia de pai é a forma mais poderosa e evidente de Deus se identificar conosco e de se relacionar conosco. Deus nos deu um modelo de relacionamento, pai. Pai é a referência de afirmação, de identidade, de amor, de valores, respeito, autoestima de uma criança ou de um jovem. Então, esses dados aqui eu peguei, amado, e grande parte do que eu falei aqui faz parte da experiência que eu tenho, porque nós ministramos aqui, está o Paulo junto aqui também, está aqui o Marquinhos, nós ministramos na Fundação Casa, onde estão os meninos presos lá, né? Eu estou trabalhando na Semi-Liberdade, eu trabalho com os policiais, eu faço parte dos PMs de Cristo, né? Que é uma associação cristã, dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou capelão voluntário lá também, trabalho em asilos, enfim, trabalho evangelístico em várias áreas, camadas da sociedade, e convivo com tudo isso que eu estou colocando aqui. E você vai ver, no fundo, uma realidade, e você busca a raiz
a ausência dos valores paternos. Deus nos levantou homens com enorme de uma responsabilidade, e nós somos o farol moral da nossa casa. Nós somos o farol espiritual da nossa casa, porque Deus nos deu um sacerdócio. Todos nós vamos prestar conta desse sacerdócio. Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, o que aconteceu que escangalhou tudo aqui? Deus não perguntou nada para Eva, porque a responsabilidade Ele tinha dado para Adão. Então Ele disse: Adão, onde estás? E Deus fazia inquirições a quem Ele atribuiu uma responsabilidade. Ele disse: você vai gerar os modelos para as sociedades, famílias e nações. E na realidade, ele falhou num certo momento do processo de liderar aquela pequena família. Amados, então o que eu coloco é que o mundo, ele constrói legados para as gerações. Veja só, quando existe uma agenda que trata da legalização do aborto, e esse troço é batido em nome de saúde sexual, você vai na Agenda 2030. Alguém me falar nessa Agenda 2030? Na realidade é uma agenda que a ONU fez, é uma agenda bem progressista ou de esquerda, e ela tem um nome tão bonito, tão humano, né? E ela tem um dos itens, lá dentro dos 17 itens, tem um deles que é cuidar da saúde da mulher. E aí você vai ver lá dentro, na realidade, quando fala da saúde da mulher, da saúde integral, no que ele está querendo dizer é sobre legalização do aborto. E a pessoa faz isso de forma voluntária: eu não quero mais, e etc. Tal. Você não pode tirar a casca de uma árvore, nem isso, nem matar um frango, né? Mas você pode matar a criança no ventre da sua mãe. Mas o que é isso? É uma ideologia que está criando o quê? Uma forma de pensar que a vida não tem valor, mas é um legado que está aí. Legalização da maconha, desconstrução da família, aceitação da imoralidade, da prostituição, da homossexualidade, da pedofilia, da pornografia como sendo coisas naturais, reafirmação do comportamento homoafetivo como um valor social e humano conquistado pela sociedade, ideologia de gênero, fake news, que é a substituição da verdade pela versão, corrupção, violência, intolerância, discriminação, crença nos valores materiais como referência de vida, isso dentro das igrejas, irrelevância da palavra de Deus em relação à cultura contemporânea. A cultura está entrando com uma força tão grande, que ela vai tentando ocupar espaços do valor da palavra de Deus na consciência cristã. Isso cria o quê? Um cristianismo sem Cristo. É apenas uma estrutura religiosa, filosófica, com alguma outra coisa, mas um cristianismo que Cristo não está presente. Porque os valores sociais, os pensamentos filosóficos da sociedade contemporânea tomou o lugar de Cristo. Então, ser cristão não é ser salvo. É apenas você estar debaixo de uma filosofia. Isso é muito perigoso. Emoções substituindo o agir do Espírito Santo. Evangelho sem perspectiva de salvação, perdão e vida eterna. Todos esses pilares de legados do mal estão sendo construídos, estão influenciando gerações. Amados, nós temos uma igreja, e às vezes você pega o jovem que está dentro da igreja, aquela coisa toda, ele entra na universidade, 6 meses depois ele fala que ele é de esquerda. Ou seja, ele trocou tudo que foi dado a ele por uma ideologia que ele nem sabe direito aonde aquilo vai levar. E eu tenho jovens assim lá na igreja, diz: pastor, em 6 meses já passou a lista de doutrinação marxista dentro da minha universidade. E eu disse: qual é o seu posicionamento? Eu disse: pastor, é difícil. Eu disse: Deus te colocou lá por causa disso, e tem um preço a pagar. Nós somos chamados, amado, à construção de um legado. E aqui eu entro no texto que nós colocamos aqui, que Deus nos deu aqui. Legado se constrói, não vem pronto. O legado não vem pela oração só.
O legado ele vem através de um exercício. Você ora, você recebe a palavra. E hoje nós estamos aqui num ambiente, né, em que Deus nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui recebendo uma ministração. Não é do pastor Ribeiro, mas é o Espírito Santo que está aqui. Quando nós cantávamos aqueles primeiros louvores ali, havia um vento soprando aqui. Vocês perceberam que tinha um vento de Deus soprando nesse lugar aqui? Havia um vento de paz, havia um vento de renovo, de alegria, de restauração, que enquanto nossos irmãos louvavam ali, aquele vento soprava ali, e eu aqui no meu cantinho dizia: oh Deus, te dou graças, Senhor, porque o Senhor está na casa, porque o Senhor está aqui servindo os nossos corações. Amados, exatamente isso é maravilhoso. Então eu quero dizer, nós estamos num momento abençoado, em que Deus está ativando em nós algo para a gente se levantar e dizer: ei, eu sou responsável, eu vou deixar um legado. O legado se constrói, mas como é que eu começo a construir os legados? Veja só, aqui Moisés estava há 40 anos no deserto, talvez sem nenhuma perspectiva. Possivelmente ele se lembrasse dos tempos de palácio, onde ele andava com o melhor linho da época, o melhor perfume da época, as melhores joias da época, com os melhores, entre aspas, amigos da época. Todo mundo príncipe, todo mundo, né, tinha nome. E de repente ele passava na rua, as pessoas diziam: esse é o príncipe, de repente vai ser um dos faraós aqui. E agora ele para num deserto. Interessante que eu gosto muito de ler sobre a vida de Moisés na palavra. Ele estava no palácio e Deus fala assim: Moisés, eu queria que você desse um passeio, vou te levar para passear no campo de trabalho futuro seu. E leva Moisés para dar um passeio no campo da injustiça. E ele chega lá, ele se espanta com o que ele vê lá. Ele diz: não, isso não pode ser. Deus disse: não, só trouxe só para passear, estou só fazendo um tour, né? E ele mata um egípcio, no outro dia ele vai de novo, né? Ou seja, né, ele ficou indignado quando ele foi levado no campo do chamado dele. E às vezes quando Deus leva a gente no campo do chamado, a gente fica indignado e fala: está vendo? É por isso que eu chamei você para isso. Mas legado, veja só, ele agora está lá no deserto, 40 anos, talvez sem nenhuma perspectiva, cuidando de gado, enfim, aquele perfume do Egito, as roupas do Egito, não tinha mais, talvez cheirando terra do deserto, cheirando ovelha, aquelas roupas talvez mal cheirosas, porque no deserto não tem lugar para tomar banho, não é isso? Não tem sandálias novas, não tem um shopping para você comprar as coisas, deserto é deserto. E agora Deus o chama, 80 anos de idade, Deus o chama: Moisés, Moisés. É interessante que a primeira ordem que Deus dá para Moisés é essa: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar, a terra em que tu pisas é santa. Tira a sandália dos teus pés. Vamos raciocinar aqui. Todo mundo aqui tem impressão digital? Alguém não tem? Opa, o irmão não tem lá, né? Mas vamos lá, vai ter daqui a pouco. Vamos lá. Diz que cada um de nós tem nas mãos a impressão digital, cada um tem uma, não se repete. Diz que a íris do olho da gente também é assim. Tem local que você coloca o olho assim, né? Aí abre a catraca, não sei o que e tal, né? Porque cada um tem o seu. Mas dizem os cientistas que os pés também têm impressão digital, que cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Então quando Deus fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, tem um sentido aqui teológico, né? Que ele é um sentido talvez de humildade, dele entender o ambiente santo que ele estava. Mas a gente sabe que no estudo teológico você tem as interpretações que elas são objetivas, mas tem as interpretações subjetivas também. Ou seja, tem as declarações explícitas, tem as implícitas, né? E tem aquelas que são impossíveis. Essa daqui é uma declaração que está implícita. Então quando você tira o sapato do teu pé, que você pisa no chão, agora fica a marca do teu pé, não do teu sapato. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Então fica a marca do seu pé. Então quando ele está dizendo para ele assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, ele está dizendo: eu quero que você comece a deixar marcas que são só suas, e que outras pessoas vão caminhar por essas pegadas. Então veja só, você vai ver outras pessoas que passaram pelo deserto, até Elias, todo mundo voltou lá. Vamos pegar o caso de Jesus, na tentação do deserto. Jesus, ele responde ao tentador com 3 versículos do livro de Deuteronômio. Então Jesus também andou nas pegadas de Moisés.
Quando ele disse, não tentarás outro Deus, não só de pão virá o homem e tal, ele foi dizendo, só a Deus adorarás. Tudo isso está no livro de Deuteronômio, 3 versículos, que foram registrados por Moisés, da intimidade que ele tinha com Deus. Então Deus está dizendo para Moisés, você vai deixar pegadas, que outras pessoas vão passar pelas tuas pegadas. Então tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisa é santa, porque as pegadas não iam ficar na areia, são pegadas que ficam no mundo espiritual. Amados, Deus está chamando a gente para nós tirarmos a sandália dos nossos pés hoje também. Às vezes é um conceito que você tem que você precisa deixar de lado, um hábito que você tem que você precisa deixar de lado, um jeito de ser que você precisa deixar. O fato é que cada um de nós sabe a área em que nós temos que tirar a nossa sandália. Eu tive que tirar minha sandália várias vezes para poder entender minha esposa. Ela é nordestina, viu, Paulo? Ela é do Rio Grande do Norte, e meu sogro era paraibano, gente braba. Então quem casa com mulher braba, não, pastor Wagner, a gente tem que saber como é que a gente ruge dentro de casa. Tem a hora de rugir, é a hora que a esposa não está em casa, né? Aí você vai no espelho, né? Faz aquele negócio, né? Aí tocou a campanha, a esposa chegou. Aí você, benzinho, tudo bem? Eu estava fazendo um exercício ali. Na realidade, você estava treinando ser leão. Mas na realidade, são coisas que às vezes acontecem. Mas que eu coloco, meus amados irmãos, né? Deus, ele nos chama para isso. Veja só aqui, você vai em João 13, 4 e 5, de João 13 até João 17, é Jesus conversando com os discípulos na mesa da ceia, né? Mas no 13, ele fala sobre a humildade ao servir, e Jesus lava os pés do discípulo. Percebeu, meu irmão, que Jesus não lavou as mãos? Podia lavar as mãos, né? Para operar milagre, tocar nas pessoas, ajudar o cego a levantar, enfim, alguma coisa assim. Podia lavar a cabeça, para você pensar melhor, para você ter muita sabedoria. Por que Jesus escolhe lavar o pé? Parou para pensar nisso? Porque Jesus estava preparando os pés dos discípulos para deixarem legados. E hoje nós caminhamos debaixo do legado do apóstolo Pedro, caminhamos debaixo do legado de vários discípulos, não é isso? De Tiago e outros mais, porque Jesus um dia preocupou com a marca que eles iam deixar e a parte, entre aspas, do corpo espiritual que eles iam marcar por onde eles passassem. A marca do apóstolo Paulo, que veio depois também, enfim, né? Não estava aqui nesse meio, mas estou só mostrando aqui. Pessoas que foram chamadas, que entenderam que eles tinham que deixar alguma coisa. O apóstolo Paulo, para mim, foi o primeiro teólogo que registrou, escreveu as bases da teologia pastoral que nós temos hoje. Legados. Mas se você quiser ser um pastor, para entender, você tem que estudar as epístolas do apóstolo Paulo, para entender a preocupação que ele tinha com as igrejas. Olha, por exemplo, a igreja de Corinto, era uma igreja abençoada, era uma igreja onde as coisas se misturavam, e ele escreve 2 cartas para a mesma igreja. Então você tem que não entender o que ele escreveu, mas o que ele sentia quando ele escreveu, é o legado. Então quando a gente vai entrar no ministério pastoral, é importante você conhecer o que o apóstolo Paulo sentia em relação às igrejas. Em relação a pastores, ele olha para Timóteo, escreve 2 cartas para um jovem pastor, encorajando esse jovem, porque ele dizendo para ele, anda nos legados que eu já deixei. Ele diz, desperta o dom que há em ti, que foram impostos por minhas mãos. Enfim, na realidade não é coisa maravilhosa isso? Amados, mas a nossa geração está sendo chamada a construir legados também. Construção de legado tem preço. Eu tive que abrir mão de muitas coisas na minha casa, para que eu tivesse meus filhos servindo a Deus com fidelidade, porque as influências do mundo sobre a mente humana está muito maior do que quando eu era jovem. Mas porque quando eu era jovem, e aqui tem alguns contemporâneos meus aqui, nós não tínhamos telefone celular, não tinha telefone em casa, poucas casas tinham uma televisão, e um grupo maior conseguia ter rádio. Todas as nossas comunicações, que hoje faz zap, era por carta. Então na década de 70, eu comunicava com a minha família de Minas para o Rio de Janeiro, tudo é carta escrita. Se fosse mais rápido, era um telegrama. Muitos nem sabem mais o que é isso. Você chegava no correio, quero passar um telegrama. Aí a pessoa pegava o texto, ia numa máquina, inseria o negócio lá,
né? Aí passava, aí chegava 4 ou 5 dias depois, aí tinha que procurar onde estava, enfim, era um negócio bem diferente. Um telegrama que era o mais rápido, demorava às vezes 1 semana para chegar, a carta demorava quase 1 mês às vezes. Hoje não, você pega um celular aqui, você abre, você está em contato com o mundo. Então significa que uma criança de 7 anos de idade, ela tem acesso ao mundo. Então o nível de pressão sobre a mente dessa criança é muito alto. Não estou entendendo? Porque ela recebe estímulos de todas as áreas. Num dia, uma criança que passa 2 horas na frente de um celular ou de uma televisão, ela recebe um volume de informação tal que é capaz de dar direcionamentos para a vida dela. Se ela não tiver um legado que nós construímos e as inspiramos, ela uma hora vai seguir estes passos das pressões que elas recebem da cultura contemporânea. E o pecado, a inspiração do mal vem por dentro da cultura, vem por dentro de hábitos, vem por dentro de... Enfim, tem todo um processo sociológico que isso aí acontece. Não estou entendendo o que eu estou dizendo? Uma criança hoje de 7 anos com um celular na mão, ela é uma porta aberta para todos os legados ruins que o mundo elegeu e está aí influenciando. E nós como igreja, amados, estamos aqui lutando, e aqui está o pastor que sabe disso, e outros cooperadores aqui. A gente, quando está aqui na igreja, você está trabalhando através de uma escola bíblica dominical, através de uma classe para poder discipular novos crentes. Você está tentando criar novos valores, criar novos referenciais, e que esses referenciais deem sentido para a vida dessas crianças, ou desses jovens, ou dessas pessoas que receberam a Cristo. Na realidade, amados, Deus espera que nós, homens, assumamos esse protagonismo, porque Deus nos chamou para isto. Deus não nos chamou para sermos assistentes daquilo que está acontecendo e que às vezes entram dentro das nossas casas. Fiquei triste com um colega nosso que disse assim: pastor, é o seguinte, essa história aí de menina grávida, não sei o que, lá em casa eu já falei para minhas filhas: tome anticoncepcional e não me traga problemas. Digo: meu irmão, nós somos irmãos em Cristo. Ele disse: pastor, não dá para correr atrás. Eu digo: não, o que a gente faz é construção de legado. Construção de legado. Eu tenho 3 filhas, uma tem 34, 2 de 30 que são gêmeas, são todas solteiras, moram comigo. Então, mas eu ensino para elas, porque a presença nossa dentro de casa, isso é muito importante, a presença masculina, ela gera um legado na vida das filhas também. Filha que é privada desse relacionamento com o pai, que você passa legados para ela, elas ficam confusas do ponto de vista emocional, do ponto de vista sociológico, enfim. A presença do pai é muito importante na vida das filhas. E nós temos que quebrar algumas barreiras para nos aproximar das filhas quando vão ficando adolescentes, mocinhas. A gente tem que mudar às vezes a forma de comportamento para que você tenha acesso, para que o legado não pare a sua construção no meio. Às vezes vem as crises da adolescência, crises variadas, e o que faz a gente ficar firme na crise é o legado que a gente recebeu. E nós temos responsabilidade em gerar legados na vida dos nossos filhos, que quando a nossa presença não estiver mais lá, eles caminhem pelo legado. Nós estamos aqui hoje meditando em cima de Moisés. Moisés não está mais aqui, mas o legado, ele continua aqui, e pelas igrejas do mundo inteiro. Existia um pai que tinha 5 filhos, e eles criaram os filhos na igreja dentro de um certo modelo, e quando os filhos foram ficando já adolescentes, todos eles saíram da igreja. E aí saía para as festas, chegava de madrugada, mas achava perto do quarto, lá a porta do quarto, ficava lá ligeiramente aberta. Hoje a gente tranca a porta, não sei o quê, mas naquele tempo dormia de porta aberta e tal. E eles viam o pai e a mãe orando. Aí chegava assim: pô, o papai estava orando, né? Não vamos atrapalhar não, vamos fazer barulho que eles estão orando. Pelas madrugadas. E é interessante que morreu o casal, e a casa ficou fechada um longo tempo, os filhos todos se casaram. Aí um dia falaram assim: vem cá, aquela propriedade está lá, vamos demolir a casa, vendemos material, vendemos terreno para fechar essa história, esse capítulo na nossa história que está aberto ainda.
Aí resolveram um dia de feriado, né? Foram todo mundo para lá, começaram a destelhar a casa, não sei o quê, tirar a madeira, né? E depois para poder vender o material e vender a casa também. O moço mais novo, né? Vou ver o quarto onde papai e mamãe dormiam. Entrou dentro do quarto lá, olhou assim, falou, interessante. A cama deles era bem nesse cantinho aqui. Quantas vezes nós chegamos de madrugada, eles estavam orando bem nesse cantinho aqui. E ele ficou parado ali um momentinho, e Deus começa a tocar no coração daquele moço. E daqui a pouco aquele moço está quebrantado, em lágrimas, sozinho naquele quarto. Aí os outros irmãos, fulano, cadê você? Cadê você? Aí chegaram no quarto assim, por que você está chorando, cara? Ele falou assim, você lembra quando a gente chegava dos bailes, das baladas, papai e mamãe estavam orando aqui, né? E muitas vezes a gente ouvia eles orando pela gente. Ele falou assim, e agora eu estou aqui, eu sinto, parece que as orações dele estão sendo respondidas, tem algo especial nessa casa aqui. Naquele momento o Espírito Santo de Deus tocou no coração dos 5. E os 5 voltaram para Jesus anos depois dos pais de terem falecido, porque o legado estava ainda funcionando. O legado que a gente constrói, ele não apaga. Você vai lembrar das pessoas que passaram pela sua vida, ou por coisas boas que elas construíram, ou por coisas más que elas fizeram. Mas o legado não some. E a palavra hoje é essa. Deus está nos convidando para que a gente olhe para este lado, que é uma responsabilidade nossa. A pergunta é, você está disposto a pagar um preço pelo legado? Olha o O'Hare, lá no início que eu falei, eu já estou terminando aqui. O O'Hare, ele decidiu que ele ia construir um outro legado. O legado dele era de bem-sucedido, muito dinheiro, associado a uma criminalidade. Ainda que ele não era criminoso, mas as grandes somas que ele recebia vinham da atividade criminosa do Al Capone. Ele decidiu mudar. Ele disse, não, esse legado de riqueza, de vida fácil, não, eu vou mudar. E resolveu construir um legado de coragem. Primeiro, romper com o Al Capone. Em segundo lugar, de honra. O legado passou para a vida do filho. Nós percebemos que Abraão passou um legado para Isaac, passou um legado para Jacó. Os discípulos caminharam sob o legado de Jesus. E a geração futura caminhará sob o legado de quem? Deus está chamando eu e você para tomarmos um posicionamento nesta manhã, de fazer uma visita no ambiente onde nós construímos os legados. O que você está deixando para a sua família? O que você está deixando no seu ambiente onde você trabalha? O que você está deixando para a sua igreja? Que legado? Se a geração futura depender de você, o que ela vai ter? O que ela vai levar de legado? Isaac era um construtor de altares, como o pai dele, de adoração. Jacó também. Moisés entendeu o chamado dele. Jesus, ele gerou legados poderosos que os discípulos, depois que Jesus foi embora, é isso, ele foi para os céus, os discípulos assumiram aquela responsabilidade e ninguém se perdeu, exceto Judas, que teve certos problemas. Ele absorveu outros legados que destruiu a vida dele. Mas olha o legado dos discípulos. Nós estamos aqui, amados, porque pastores nos precederam e ministraram sobre as nossas vidas, e hoje nós estamos aqui. Nós somos resultado de legados de homens que creram, que perseveraram em dias difíceis também, e abençoaram as nossas vidas. E todos nós aqui tem um pastor ou alguns pastores na sua memória, que eles entraram na sua vida e plantaram legados. Eu estou aqui por causa de legado de alguns pastores, sobretudo aquele lá de Remanso, lá da Bahia, irmão Paulo, né? Esse pastor que era de lá, um homem que a gente admirava, a paixão que ele tinha por Jesus Cristo. A paixão que ele tinha, era um homem de oração, sabe? Só para ter uma ideia aqui para os irmãos, e claro, isso não é modelo, mas estou só mostrando como ele era. Ele levantava, o porteiro da igreja, o vigia da igreja que me contava isso. Ele dizia assim, o pastor ele levanta todo dia, às 2 da manhã, ele ora das 2 às 4. E ele só ora de terno, naquela época, na década de 60, ele só ora de terno. A casa dele era geminada com a igreja, então tinha uma passagem que ele passava, ele falou assim, ele entra aqui, ele senta com o violino dele, ele canta alguns cânticos aqui, depois ele entra de joelho, só levanta quando o dia está clareando. Aquele legado que ele fazia, ali no secreto dele, nas 2 da manhã,
isso chega a uma geração de jovens, que era a minha geração. E a gente fala assim, por que esse homem é tão abençoado assim na palavra e tudo mais? Porque na realidade ele tinha um exercício contínuo de manutenção e de criação e de transmissão de legados. Ele entendeu isso no seu tempo. É necessário, amados, que nós entendamos isso. Nós herdamos legados e vamos passar legados para outra geração. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, papai, você que é vovô, você que ainda é jovem, que um dia chegará lá também. Mas é necessário tirar a sandália dos pés, para nós começarmos a deixar nossas marcas. Você está disposto a fazer isso? Então eu quero convidá-los a ficarmos de pé agora. Nós vamos estar orando a Deus. Amados, nós somos aqui uma comunidade de homens que temos uma fé comum. E por isso nós estamos nessa amada igreja aqui. Nós somos uma comunidade que não queremos passar em branco. Deus nos chamou e nos deu uma responsabilidade em que nós temos em nossas mãos o poder de deixar legados que definirão os passos em que os nossos filhos, netos vão caminhar. Deus delegou a nós isso. Num tempo em que a cultura do mundo tenta tirar isso de nós. A visão do mundo passa até pela política também, essa política corrompida, é de que o pátrio poder não pertence a você, mas pertence ao Estado. Então o Estado que define quem seu filho será, enfim, essa coisa está vindo aí, está dentro da Agenda 2030, ela está acontecendo hoje. Então significa que o Estado, entre aspas, é que vai definir os modelos, os legados. Como definiu para a China. Então lá o moço, o Estado é mais importante do que o pai e a mãe. Como na Coreia, o Estado é tudo. É mais importante do que o pai, do que a mãe, e o Estado é mais importante do que Deus. Amados, é assim, todos nós somos bombardeados, mas nesta manhã tem um sopro de Deus aqui neste lugar, para renovar as nossas forças, para renovar o propósito de Deus em nossas vidas. Você crê nisso? Que há um sopro de Deus aqui sobre cada um, para que nós possamos nos levantar nesta geração e dizer, eu deixaria um legado, que a geração futura, ela vai olhar e vai dizer, graças te dou a Deus, porque existiu um pai que deixou um legado para mim. Graças te dou a Deus, porque teve um tio, teve um avô, teve alguém que deixou algo para mim, e é por este algo que eu caminho num mundo tão confuso como o tempo de hoje, no mundo de tantas pressões, onde a gente parece que vai ser engolido vivo, mas enfim, Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, eis que te dou força, meu servo, minha serva, para você construir o legado que eu estabeleci para a sua vida, para o seu tempo, você construir, que vai influenciar a vida de outras pessoas. Se você crê nessa palavra, se você recebeu esta palavra, eu quero orar com você agora, que nós coloquemos as nossas vidas diante do Senhor, e que o Espírito de Deus possa ter espaço em nossos corações, em nossas mentes, no nosso mundo de valores, e que Ele venha tirar aquilo que é enganoso, aquilo que às vezes a gente construiu por influência da sociedade corrompida, e que nós possamos deixar esse espaço livre para que o Espírito de Deus, Ele nos ajude a construir aquilo que Deus estabeleceu, que nós construamos para deixar de legados para as próximas gerações. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por este ajuntamento nesta manhã, aqui na Igreja Batista Ebenésia, Senhor. Nós reconhecemos que chegamos até aqui, como bem o nome diz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio, ó Pai, que a Tua presença continuará conosco, nos ajudando a atravessar os dias de crise que nós estamos vivendo. Crise da identidade, crise da fé, crise da esperança, crise, Senhor, das emoções, crise de tantas coisas, meu Pai.
mas aqui estamos na Tua presença nesta manhã. Ó Deus, e nós Te louvamos porque sentimos que há um sopro de renovo e de restauração nesta casa, Senhor. Sentimos que a Tua presença está aqui bem perto do nosso coração, e nós derramamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha soprar sobre o nosso coração, venha soprar sobre a nossa mente, nos ajuda a tirar a sandália dos nossos pés, os conceitos que absorvemos de deixa para lá. Não, Senhor, Tu nos deste uma responsabilidade, que hoje, Senhor, nós possamos reassumir as responsabilidades espirituais que o Senhor deste a cada um de nós, para sermos verdadeiros sacerdotes nos nossos lares, no ambiente onde nós frequentamos, Senhor. Pai, nos ajuda, que esta responsabilidade de gerar legados, ela não seja, Senhor, esvanecida do nosso meio, mas que cada dia haja um renovo sobre nós, que cada dia venha uma unção fresca sobre as nossas cabeças, Senhor. Ó Deus, que possamos estar dispostos a pagar o preço para a geração do legado, como assim fez, Senhor, Abraão, ó Deus, como fizeram tantos outros na Tua palavra, e que hoje caminhamos sobre as Suas pegadas, meu Pai. Deus eterno, que as nossas pegadas não venham desaparecer na areia desta vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, mas que as nossas marcas sejam marcas eternas. Pai eterno, em nome de Jesus, tira todo embaraço da nossa vida, tudo aquilo que tem nos causado tanto cansaço. Pai, às vezes a igreja chega num ambiente, num momento da história, em que nos sentimos exaustos, Senhor, porque somos bombardeados todos os dias, na mente, nas nossas emoções, que às vezes dá vontade de apenas ficarmos recolhidos numa caverna da vida, Senhor. Pai, mas nos tira para fora, Deus, nos tira para fora, Senhor, que todo desânimo, que toda indiferença, ela saia do nosso coração, meu Pai, e que a Tua graça entre, que o Teu favor entre, que o Teu sopro entre em cada uma de nossas vidas, Senhor, e que possamos, ó Pai Celestial, nos levantar a partir de agora, ó Deus, na unção do Espírito Santo de Deus, para deixar as marcas que definirão destinos para outras gerações, Senhor. Pai, é minha oração que faço a Ti em nome do Senhor Jesus. Eu Te apresento cada irmão aqui, Senhor, cada filho Teu nesta manhã. Pai, que a Tua unção os cubra nesta manhã, ó Deus amado, e que haja uma cobertura de paternidade do céu sobre cada um, que todo sentimento de orfandade, Senhor, seja repreendido, ó Deus, que um sentimento, que um sopro de paz, de alegria e de esperança e de renovo de autoridade seja ministrado sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que possamos sair daqui mais encorajados, mais fortalecidos, mais, Senhor amado, ousados para viver cada dia, ó Deus amado, de tal maneira que um legado poderoso, que um legado abençoador, Senhor, ó Deus, seja marcante na vida das gerações futuras. Recebe a nossa oração, meu Pai, recebe a nossa súplica, recebe este momento devocional que o Senhor nos tem concedido aqui, Senhor. Registra no Teu livro santo, Pai, tudo que sucedeu aqui, ó Deus. Ó Pai, que as nossas petições sejam respondidas de uma forma poderosa e extraordinária sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, muitas delas em crise nesta hora, meu Deus amado, mas que a Tua graça os alcance neste momento. É a minha oração que faço, Pai, por esta geração, pelas gerações futuras, Senhor. Ó Deus, e que a Tua bênção, o Teu favor nunca se afaste desta igreja, Senhor. Pai, que todos que adentrarem nesta casa sintam a Tua presença, sejam envolvidos pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Pai, que muitas vidas aqui sejam restauradas, que muitas vidas aqui recebam alegria, redirecionamentos para o Teu reino, Senhor, porque esta casa, Pai, foi eleita como casa de oração, como casa de amor e de acolhimento, meu Pai. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a vida do Pai, daqueles que organizaram este evento nesta manhã, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa recompensar a cada um com a Tua graça e com o Teu favor, meu Pai. É a minha oração que faço a Ti, meu Deus, declarando bênção, graça, favor do Senhor, Pai, sobre esta comunidade, Pai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém bem forte? Amém. E dá um urro de leão para o seu amigo. Fala, receba essa palavra, meu amigo. E dá um urro bem forte para ele. Não é isso? Fala assim, você é leão, rapaz. Você não é gnu, não. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, pastor Wagner. Que Deus abençoe meu irmão, né? E que continue multiplicando cada dia graça e favor sobre esta igreja aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você é